Vejam essa. Mi madre prepara una ensalada de berros. Hã? Uma ensalada de berros? É que berro, em espanhol, é agrião. Então, a tradução fica: minha mãe prepara uma salada de agrião. Então, pessoal, nós temos que ter muito cuidado com os falsos amigos. A sugestão e a dica que eu deixo aqui para vocês é que busquem, né, na internet, ampliar esse vocabulário, esse conhecimento das palavras, né, que são consideradas falsos cognatos aí, os falsos amigos. Quando vocês buscarem, vocês vão encontrar listas enormes de 100 palavras, 100 falsos amigos, 150 falsos amigos. Tem muitas palavras que nos induzem, então, a uma compreensão errada, exatamente por ter uma grafia igual ou quase igual, né, ao nosso português, mas que tem, então, um significado diferente. A gente tem que prestar bastante atenção aí nos falsos amigos. Bom, vamos fazer agora um repasso geral, então, de tudo que a gente viu nessas 4 aulas. Na nossa primeira aula, nós falamos especificamente, né, do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, de como que a prova de língua estrangeira moderna, né, espanhol, se apresenta, né, que o enunciado, ele vem em português, que o texto aparece em espanhol e que as questões também estão em português, né, o que facilita aí um pouco. E o que a prova quer? Né? A prova quer provar a sua capacidade de leitura, de interpretação do texto. E o que eles podem pedir? Né? Eles podem pedir argumentos para que vocês possam verificar qual era a intenção do autor ao usar certos recursos, qual que é a ideia central do texto, qual é a inferência, né, a conclusão que a gente pode tirar do que foi lido, uma explicação de vocábulo também podem pedir. O que a gente deve fazer? Né? A sugestão, a dica que eu dei para vocês é ler e ler, né? Criar um hábito de leitura em espanhol. Inclusive, na nossa aula 1, eu dei dicas, né, de sites, de jornal, de revista, para que vocês possam ler e buscar, assim, criar um hábito de leitura, né, de toda semana ler uma matéria em espanhol, porque isso vai ajudar muito a ampliar o vocabulário e a compreensão, né, dos textos na língua estrangeira. Bom, foi apresentado também na nossa aula 1 o que a gente ia estudar, né? Se o exame cobra interpretação, o que ele quer é analisar a nossa capacidade de leitura, então a proposta foi ver algumas estratégias para interpretar diferentes gêneros textuais e também ver alguns aspectos gramaticais que ajudam na leitura. Então, é uma gramática a favor da leitura, com o uso dos conectores e o processo de formação de palavras. Nós vimos também algumas dicas de como ler um texto, né? Que primeiramente a gente deve identificar a tipologia do texto através do seu layout, localizar algumas informações que nos ajudam, que nos auxiliam, como, por exemplo, onde que esse texto pode ter sido publicado, quando ele foi publicado, por quem, para quem, qual que é a intenção, a finalidade, né, o objetivo do texto, qual é o efeito que ele provoca. Vimos também que a gente deve sempre levantar hipóteses a respeito do conteúdo do texto, a partir do título, né, ou do subtítulo. Observar as dicas tipográficas como negrito, aspas, parênteses, maiúsculas e outras. Tentar identificar o tempo em que o texto se passa, né, se é no presente, no passado ou no futuro, e prestar muita atenção, ter muito cuidado com os falsos cognatos,
né, que são os falsos amigos aí, os heterossemânticos. A dica-chave aí é criar o hábito de leitura, né, em espanhol, para poder, então, ampliar aí a nossa capacidade interpretativa e de vocabulário. Vimos também os principais tipos de textos, né, os argumentativos, que são textos científicos, filosóficos, textos periodísticos, que são jornalísticos, né, de opinião, ensaios. Vimos também que nós temos textos que são narrativos, que são aqueles que relatam acontecimentos, como, por exemplo, contos, histórias, diários de vida, romance. Vimos também os descritivos, né, que são lista de compras, menu, notícia, relatos, currículos, biografias. E também os instrutivos, que são aqueles textos mais apelativos, que dizem o que a pessoa deve fazer, como, por exemplo, receitas, manuais, regulamentos, enfim. Que os gêneros textuais, então, eles se definem assim como uma forma convencional de expressão, que é como se fosse um clichê facilmente reconhecido pelas pessoas que falam, né, e que, além disso, apresentam um esquema e uma forma linguística pré-fixada. Que os textos, sejam orais ou escritos, eles podem se classificar em diferentes gêneros, atendendo a diversos critérios, né, no âmbito de uso em que se empregam, como o âmbito familiar, o âmbito administrativo, ou também a finalidade. Qual é a finalidade? É convencer? É informar? É persuadir? Então, nós temos diferentes tipos de gêneros textuais. Canções, biografias, crônicas, conto, notícias, fábulas, avisos, as historinhas, que são os comics, as vinhetas, manuais de instrução, guias didáticos e vários outros, né, gêneros textuais. Na nossa segunda aula, nós falamos, então, sobre os conectores. O que são os conectores? Aquelas palavras ou nexos gramaticais que sinalizam a relação entre as ideias ou as orações dentro de um texto, para que a gente possa organizar as ideias, né, as orações dentro de um texto, permitindo, então, alcançar a coerência e a coesão sintática. A coerência no sentido de organização do texto, das ideias que são apresentadas. E a coesão se refere a como construir as orações e os parágrafos, né? Relacionando, então, essas palavras entre si para dar uma ordem e um sentido lógico. Vimos, então, que existem diferentes tipos de conectores aditivos, que são aqueles que acrescentam ideias, ordenadores do texto, aqueles que indicam oposição. Temos também aqueles consecutivos, né, que indicam consequência, outros que indicam a causa, outros que são explicativos, que são aqueles que esclarecem, que explicam, outros que exemplificam e alguns recapitulativos, né, que são aqueles que resumem o que aconteceu aí no texto. Então, os conectores, eles são muito, muito importantes, porque sem eles, o texto fica sem coerência, sem coesão. Então, essas palavras, elas têm esse objetivo, né, de fazer essa ligação entre as frases e os parágrafos para organizar o texto e se expressar de forma coerente e coesa. Bom, na nossa terceira aula, nós falamos sobre o processo de formação de palavras, que a palavra está formada pelo significante, que é o que nós escrevemos, e o significado, que representa o nosso pensamento. E que a formação de palavras, então, relaciona o significante com o significado. E que como a gente deve proceder, né, nesse processo de formação de palavras, é identificando primeiramente o lexema ou lexemas,
que é a raiz da palavra, que é aquela parte invariável que fornece o significado, e depois buscar os morfemas, que são aqueles elementos que complementam, então, o significante. Vimos que as palavras são formadas, então, em sua grande maioria, por lexemas mais morfemas, e que o lexema é a raiz da palavra, a parte invariável que dá o significado, e os morfemas, que é, então, os elementos que complementam, podem ser divididos em morfemas flexivos e morfemas derivativos. Os morfemas flexivos, nós temos aí uma divisão, uma classificação de gênero e número, que é, então, singular e plural, masculino e feminino, e as desinências verbais, que indicam pessoa, tempo e modo. E os morfemas derivativos, que são aqueles que se dividem em prefixo, infixo e sufixo. Para exemplificar, foi apresentado para vocês a formação de palavras através do lexema GAT, que é, então, a raiz da palavra, a parte que dá significado. Com o morfema derivativo, nós temos aqui um exemplo com um sufixo era, e formou a palavra gateira. E no caso do morfema flexivo, nós temos aqui como exemplo a flexão de gênero e número, formando então gato, gata, gatos e gatas. E que as palavras resultantes podem ser palavras simples, palavras compostas, palavras derivadas e outras formas também, abreviações e outras. Aqui, para exemplificar, foi apresentado como nós formamos as palavras compostas e as palavras derivadas. As palavras compostas através da união de duas palavras com significado, como, por exemplo, abre-latas e corta-unhas. E as derivadas a partir de uma palavra original, que se acrescentando, então, o prefixo, né, ou sufixo, ou ambos. Como, por exemplo, flautista e despeinar, que é despentear. Na quarta e última aula, nós falamos, então, sobre as pegadinhas que acontecem aí nas provas, né, por causa dos heterossemânticos, que são, então, os falsos cognatos, os falsos amigos em espanhol, que são, então, as palavras que possuem grafia igual ou quase igual ao português, mas que possuem significados diferentes. Os heterossemânticos são palavras que a gente tem que ter uma atenção especial, um cuidado redobrado, porque é o que nos induz ao erro, né, na hora da prova, exatamente por ter essa grafia igual ou quase igual ao português. Para exemplificar, né, uma tabelinha aqui para não tá dizendo não se engane, né? Ó, maestro não é o de música, maestro é professor. Rato não é o nosso rato animal, rato é um momento. Vaso, escreve vaso, não é um vaso de flor, é um copo. Cometa não é um cometa, cometa é pipa. Pastel não é o nosso pastel lá da feira, pastel é bolo. Salada não é salada, salada é salgada. Rico não é o rico de dinheiro, rico é gostoso. Então, nós temos que ficar muito atentos, buscar aí na internet, nos blogs, nos sites preparatórios aí para os exames, as tabelas que contêm uma infinidade de falsos amigos em espanhol. Buscar ampliar ao máximo o vocabulário e esse conhecimento para não, né, para não se enganar, para não cometer um erro
não ser induzido a um erro na hora da prova, na hora do exame, por causa dessas palavras que escrevem igual, mas que têm, então, um significado totalmente diferente. Eu desejo boa sorte para todos vocês e eu espero, então, ter colaborado um pouquinho nesse processo e que vocês tenham entendido que a principal mensagem em relação à língua estrangeira moderna, espanhol, é criar, então, o hábito de leitura, pelo menos uma vez aí na semana, buscar os jornais, El País, Clarim, as revistas, né? Para poder estar lendo, criar esse hábito de leitura em espanhol, para poder ampliar, então, o seu nível de compreensão e de vocabulário. Um abraço a todos.